que aprendia a mexer com papel picado, prato com gesso, era coisa louca. Ao ponto que eu não sei se você lembra, que o nosso ginásio tinha e tem um piano. Tem. Né? Que veja bem, gente, o piano foi comprado lá por 71, 72, Essenfelder, né? Fomos também em Curitiba comprar esse piano. O Arthur, eu, a mãe e o James, professor James, que veio daquela região e morou em Curitiba, então ele sabia tudo de Curitiba e até disso aí também, que acho que a irmã dele tocava piano, se não me engano, compramos o piano novo. Hoje eu fico pensando, como é que esse piano veio pra cá? Novo ou de segunda mão, queridinho? Novo. Novo, né? Novo. Olhamos um de segunda mão, eu lembro, que ainda pensamos, como é que isso aí vai descer desse apartamento e tal? Mas comprou zerado, isso mesmo, tinha os documentos e tudo mais. Então, como ela gostava muito de música, ela achou que tinha que comprar um piano para o ginásio. E que haveria de ter professor e alunos que iam aprender a tocar piano, né? Uhum. Ela tinha coral. Bom, no ginásio é tudo isso aí. Tudo que era de melhor, que ela pudesse ter alcance, ela cobiçava e conseguia. Ia para Curitiba, na época Fundepar, onde pegava os recursos, materiais, papel, fichário, aquele monte de coisa que a gente fazia, tudo à mão, tudo, né? Lançamento de notas, meu Deus, parece mentira, até porque aqueles papéis não cabiam em máquina nenhuma. Uhum. Então, nós, secretárias, eu fui secretária também, então aquilo tudo era à mão e ela tinha muita responsabilidade. Tudo que ela mandava a gente fazer, fazia, mas depois ela tinha que passar o olhão de cima e embaixo. Mãe, tá certinho, eu fiz do jeito que a senhora falou. Não, mas não custa a gente olhar. E ela passava o olho, o último olhar era dela, sabe? Tinha ótimo relacionamento com as inspetorias, com pais e alunos, então nem se fala. E outro ponto alto da mãe eram as festas juninas. Eita, gente do céu. Na época, aquele ginásio, o ginásio não era coberto ali no meio. Ali era oco, né? Chovia ali. Pois os pais tinham que se virar com lona, com bambu, cobrir aquilo tudo. Olha que é um espaço grande, né? Entre a sala de baixo e a de cima. Cobrir tudo aquilo com bambu, montar as barracas mais diversas, de tudo que pensasse, milho, sabe, comida, bebida, quentão, tudo, e era 3 noites de festa junina, não era uma não, era a sexta, o sábado e o domingo, para arrecadar fundos para a escola, sabe? Tudo com o auxílio de professores que tinha que pular miúdo, não tinha, isso eu não faço, não, na época não. Podia falar longe dela, mas perto não. O que era designado para cada um cuidar, você vai cuidar do bar, você disse. Outro ensaiava as danças, quadrilha, e a dança mesmo, que o povo picava a noite inteirinha. Né? Então isso aí era maravilhoso. Então era assim. Aí ela dirigiu a escola de 68 a 74. Parece que foi isso. O meu pai, numa época, também tocava cantina, tinha grata lembrança do sanduíche de pão com carne moída, né? Nem falo. Lembra? E o doce de amendoim? Parece que é tão diferente. Ninguém, todo mundo fala até hoje. Pessoas velhas, dona Irma, mas o pão com carne moída do seu João não tinha igual. Na hora do recreio ele estava certinho, com a bacia de pão com carne moída, tudo prontinho. Era gostoso demais. Mas tá. Aí, essa foi a participação da minha mãe na cultura de Jardim Alegre. Os desfiles também era ponto alto. E muito alto. Porque na época, os desfiles, eu lembro hoje das escolas de samba no Rio de Janeiro. Porque tinha carro de tudo quanto era coisa, né? Fazia um carro comemorativo, lógico. De todas as coisas culturais, mas era um absurdo, os desfiles eram uma coisa de louco. Eu lembro que na época teve o desfile da Apolo
9 ou 11, não sei, que foi daquele período, sabe? Pois tinha um carro com a Apollo. Eu tenho muito slide. Eu nem sei o que fazer com esse slide. Porque na época tinha o projetor no ginásio. Não sei se ainda tem. Mas os desfiles da mãe também eram muito bonitos para a época. Hoje não. Mas para a época era, né? Pelotão disso, pelotão daquilo, pelotão dos países do mundo, dos estados do Brasil, do Dom Pedro, do Tiradentes, né? Todo mundo histórico era representado naqueles desfiles. Pelotão branco, pelotão verde e amarelo, pelotão de roupa do ginásio. Mas era assim. E então a gente tem a consciência tranquila de que participamos bastante, né, com o corpo docente, discente, funcionários que também atuavam muito bem, cantina, sopas, ela esmerava muito nas sopas antes de vir essa fartura que é agora, né, e variedade, tudo com nutricionista, né. Na época não, a nutricionista era as serventes, que tinha a cozinheira, a Dona Olinda, e algumas outras, mas a gente lembra muito da Dona Olinda, né? Verdade. Que fazia o que podia de melhor nas merendas, na alimentação. E de um modo geral foi isso aí. Foi. Depois ela saiu da direção, continuou professora. Foi. Esse é o nome do ginásio. Como? Até a época que ela estava, até a época que ela ficou, ele se manteve. Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Foi por escolha dela, essa sugestão, eu me lembro que foi, houve até, antes era ginásio estadual de Jardim Alegre. Aí quando ela chegou, me lembro que numa reunião ela falou, não, o ginásio tem que ter um nome, vamos ver quem. Aí ela era muito fã da Anita Garibaldi, pelos feitos dela, né? Explicou tudo, aí acabou ficando a Anita Garibaldi, como é até hoje, né? Sim. Não mudou, não. Tô achando melhor não pagar. Tá. Aí Eu tinha que pagar, nós depositamos. ela continuou nós professora, depositamos. sempre professora de português, inglês. Mais tarde ela foi diretora do Cristóvão Colombo. Não vou te precisar o ano agora, mas Eu acho que foi uma coisa. quando ela teve. Eu tenho, sabe? Depois eu fico te devendo. Não, pode, eu vou deixar em aberto. Ela foi diretora ali, acho que por uns 3 anos. Foi quando deu derrame nela. Né? Ela teve derrame, saindo, pegando o telefone para falar, para chamar a Iva para pegá-la. A Iva pegava ela de carro e iam. A Iva também lecionava lá. Aí ela parou a conversa pelo meio, a Iva achou estranho, subiu ligeiro, ela tinha tido AVC. Assim, ela ficou 6 anos com AVC e depois veio a falecer com 64 anos. Muito nova. Sim, com Pro certeza. ideal dela, sabe? Sim. Pro ideal dela, a vontade que ela tinha de viver, que ela dizia, ela brincava que ela ia viver até 100 anos. Tá. Mas aí fora da escola, no campo comunitário, Sim. também ela teve uma atuação muito grande. Na igreja, e até eu conto. Eu falo aqui, sabe? Aqui depois você pode fazer um misto aí, mas na igreja ela sempre liderou coral, canto, né? A parte de canto, por isso que acho que o Natal é também tão ligado no coral da igreja. Sim. E ela formava corais nas capelas, ela fundou o apostolado da oração nas diversas capelas. Não é bem fundou, o termo não é fundou, e também não é criou. Eu não consigo achar, desenvolveu, mas criou, né? Não sei. Né? Nas diversas capelas, já foi homenageada em algumas das senhoras antigas que lembram dela, e promovia o Natal das crianças. Ela fazia campanha na época e promovia o Natal das crianças. Nós é que íamos. A gente tinha uma Kombi também e a gente ia de Kombi em Londrina comprar bola e boneca. Vinha com aquela Kombi vazando boneca para as janelas, porque imagina, né? Toda criança ganhava, não precisava só ser carente. Toda criança ganhava, marcava o dia e a mãe tinha alegria de sempre Ela que liderar. puxava. Ela que liderava, ela fazia liderava. campanha. Fazia campanha, Isto. Né? Ela fazia campanha, né? Da forma dela, não me lembro mais se era na listinha
ou se era rifa, não sei. Eu sei que ela fazia as campanhas para Natal das crianças carentes na época. A campanha era mais ou menos ligada à igreja, não era política nem nada, era ligada à igreja. Mas ela fazia isso e fazia muito bem feito. E acudia muito, desde que eu me entendo por gente, acudia muito o próximo. Então, esse lado um pouco caridoso que a gente tem, né? Um pouco de amor ao próximo, que a gente tem mesmo. Não adianta dizer que não tem. Né? Eu tenho, Natal tem, a Iva tem, demais. Né? Foi a herança que nós recebemos da mãe. Porque desde pequena eu me lembro que às vezes a mãe quase deixava nós, pelos cuidados dos mais velhos, para cuidar dos outros. Um vizinho que estava doente, ia levar para Cornélio no médico, ia levar para Uraí. Mulher que estava lá com hemorragia, embrulhava no lençol, botava na carrocinha e ia cuidar. Então, a vida inteira, esse lado muito caridoso da minha mãe, eu tenho a lembrança muito viva. Em qualquer época, em qualquer lugar. Mesmo ela, depois de doente, ainda lembrava. Você fez tal coisa? Foi visitar fulano? Fez isso, fez aquilo? Sabe? Então, era uma pessoa de extrema caridade, de extremo amor ao próximo. Esse aí é talvez o maior orgulho que eu tenho da herança recebida dela, sabe? E meus irmãos também são todos assim, os mais novos, o Roberto, que é o vice-caçula, né? Podia ser bem diferente, porque já pegou uma outra fase da vida, da cultura, mas raiz é raiz, né? Não perde. Sim, com certeza. Nossa, mais ou menos isso. Então, vocês têm algum questionamento, alguma pergunta, ficou alguma curiosidade? Porque eu vou deixar aberto, porque assim, a gente pegou eles meio que de surpresa, né? Sim. Então eu vou deixar esse espaço aberto, né? Tá bom. Pra Se vocês também verem alguma necessidade, vocês dão uma ligadinha. Posso anotar aqui? Deixa eu deixar aqui meu dinheiro. É aqui, tá? É aqui, né? Aqui eu fui